Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida e esse é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nós estamos há 13 anos no ar e o nosso interesse é levar para você o que acontece no mundo e como isso reverbera aqui na região amazônica. E o programa Globalizando, ele na verdade é uma produção dos acadêmicos de Relações Internacionais. Nós somos quase 60 entre alunos e acadêmicos de Relações Internacionais, onde a gente também leva para você muita produção, muita qualidade. Nós estamos aqui na 105.5 na Rádio UNAMA, aqui na UNAMA Nindeua, e também você pode nos encontrar no radio.unama.br e também nos encontra no Instagram, no @pglobalizando. Estamos aqui nos bastidores. A Alice está transmitindo a nossa live. Nesse momento você pode nos acompanhar. E como você sabe, eu não faço o programa sozinho, eu sempre tenho uma equipe de locutores que fazem parte desse programa Globalizando. Deixa eu logo apresentar a equipe que está fazendo o programa comigo, a começar da líder das mídias, acadêmica do 5º semestre, Rita Polaro. Bom dia, Rita. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia aos nossos ouvintes. Nossa mesa que está aqui, é um prazer estar com vocês em mais uma manhã. E eu queria começar o nosso programa de hoje já mandando um abraço para nossa seguidora lá do Thread, a Adria Salada. Muito bem, olha, quem está com a gente, inclusive acadêmica agora do 7º semestre, ela que faz parte da equipe agora de conteúdo, retornando ao Globalizando. Bom dia, Daiane Duarte. Bom dia, professor Mário Tito, a nossa mesa, os nossos convidados, quem está nos assistindo agora, é um prazer estar de volta. E eu gostaria de mandar um abraço para o Leandro Borges, lá do Twitter. Muito bem, e completando o nosso time de locutoras hoje, locutoras do programa Globalizando, acadêmica do 3º semestre, Yasmin Cavalcante. Bom dia, Yasmin. Bom dia, professor. Bom dia a você, ouvinte do programa Globalizando. E eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço à nossa seguidora no Instagram, Isabela Monteiro. É isso mesmo. Olha, o programa Globalizando, ele sempre traz temas diferentes. O tempo todo a gente está navegando por temas internacionais. E hoje nós vamos falar de uma temática que é altamente, muito importante. Estamos falando dos perigos da neocolonização na América Latina e vamos discutir o que é neocolonização, vamos discutir por que há esse movimento novo e o que isso tem a ver com a nossa região, o que pode acontecer inclusive com os nossos países aqui da América Latina, em especial do Brasil. E você que está acompanhando a gente no Instagram, pode mandar perguntas, pode interagir com a gente, que a gente vai poder conversar. Daqui a pouco vai estar chegando com a gente a professora Ermelinda Baez. Ela é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela UNAMA, é também especialista em língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará. Ela possui graduação em letras, português e espanhol e suas respectivas literaturas pela Universidade da Amazônia, além de ser pesquisadora do grupo de pesquisas Interfaces do Texto Amazônico, GITA. É também a professora do curso de Relações Internacionais, Letras e Comunicação Social da UNAMA. Enquanto a professora Ermelinda está chegando, nós vamos começar nossa viagem musical. Rita Polaro, você começa. Muito bem. A nossa viagem musical de hoje tem uma playlist que vai falar sobre músicas de países que possuem forte ação de movimentos sociais e resistência popular. E para começar, a Colômbia. Lá na Colômbia existem diversos movimentos sociais por reformas agrárias, direitos trabalhistas e educação gratuita de qualidade. E para representar a Colômbia, ouviremos agora J Balvin e Willy com Mi Gente. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. A viagem musical maravilhosa, nós começamos a viagem com tudo, fomos para a Colômbia. Rita Polaro. Começamos pra cima, que clima gostoso para começar o sábado. Acabamos de escutar Mi Gente, de J Balvin e William. Um dos movimentos mais importantes dos últimos anos na Colômbia foi a Greve Nacional de 2021, que reuniu pessoas de diversos movimentos para lutar contra a violência estatal e reformas econômicas consideradas injustas. Globalizando. Fique por dentro. O Brasil exerce influência histórica na economia e política, sendo um ator central na América Latina. Esse soft power ele fundamenta a cooperação regional, consolidando o que Vânia Bambirra classifica como um domínio periférico, exercido pelos países sobre seus vizinhos próximos. Guiada por interesses externos, a região enfrenta disputa entre
potências enquanto a influência histórica dos países dos Estados Unidos, por exemplo, enfraquece, a ascensão da China desafia a antiga hegemonia estadunidense no continente. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O tema do programa de hoje é muito interessante. Estamos falando do perigo da neocolonização na América Latina. Se é neo é porque houve uma anterior, né? E aí temos o perigo de retornarmos a essa situação. Quem vai conversar com a gente, já apresentei anteriormente, é a professora Ermelinda Baez, que, entre outras coisas, é a grande professora nossa de cultura do nosso curso de Relações Internacionais. Professora Ermelinda, bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, queridos todos da produção do programa. Bom dia, ouvinte do Globalizando. Professora, e o tema é muito relevante, necessário para ser conversado, Sem dúvida. O fato de nós estarmos discutindo isso no âmbito acadêmico é importante, é relevante, justamente para que não tenhamos que voltar às condições que vivemos séculos atrás, no processo de colonização. Nesse sentido, o Rafael Costa lhe pergunta no Twitter, obrigado, Rafael, quais são as estratégias contemporâneas de influência política, econômica e ideológica que podem ser interpretadas como novas formas de neocolonização aqui na nossa região e também na África, né? Bom dia, Rafael. Obrigada pela pergunta. Olha, são muitas as estratégias. Vou tratar de sintetizar. Pois não. Esse, primeiro, para o ouvinte, de um modo geral, o que nós entendemos como neocolonialismo são as relações de dependência que ainda persistem. Em que campos? Na economia, na política, na cultura muito fortemente. O campo econômico é onde ele se manifesta com maior intensidade, professor. Por exemplo, na América Latina, nós, como Eduardo Galeano já dizia lá atrás, nas veias abertas da América Latina, nós continuamos exportando matéria-prima. Perfeito. E assim também os países africanos. E os países ricos, eles continuam vendendo para nós os espelhinhos, como a tecnologia, os produtos industrializados. Então, essa é uma relação desigual. E no campo político? Bom, recentemente nós tivemos um exemplo aqui no Brasil, a imposição de tarifas. Esse é um exemplo também de uma relação completamente desigual. Tá? E na cultura, nós observamos padrões de consumo, de beleza, que são trazidos para nós de fora. Mosaico de Ravenna já dizia, chega das coisas da terra que o que é bom vem lá de fora. Aqui a gente toma Guaraná quando não tem Coca-Cola. Olha, Daiane, o que a professora está falando mostra claramente que existem narrativas para dizer nós somos inferiores, existe uma cultura superior, né? Exato. Eu não tenho nem palavras, professora. Foi uma aula muito rápida aqui. É exatamente isso, professor. A gente percebe que as questões dos discursos, principalmente vindo, né, de fora, eles muitas das vezes esmagam, muitas das vezes não, na maioria das vezes, eles esmagam a nossa própria perspectiva de cultura, nossa própria identidade social, política, etc. Exatamente. E olha só, nós estamos conversando com a professora Ermelinda. Quero mandar um abraço para o Ítalo Pinheiro, que está com a gente, também o Bruno Malheiros. O Ítalo está dizendo bom dia a todos do programa e a entrevistada, a professora Ermelinda. Que legal! Nós viajamos pelo mundo da música agora há pouco, para a Colômbia. E vamos para onde, Yasmin Cavalcante? Bem, professor, a playlist de hoje já passou pela Colômbia e agora nós vamos diretamente para o México, o qual tem abrigado lutas por diversos movimentos sociais importantes, sendo um deles o de pessoas desaparecidas, com as buscas de mais de 100 mil pessoas no país. Para representar o México, ouviremos a cantora Maite Perrón com a música Louca. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Todo mundo dançando aqui no Programa Globalizando, aqui na Rádio Nama, com música que vem de onde, Yasmin? A música Louca, de Maite Perrón, vem do México. E você sabia que um dos movimentos mais recentes no México foi impulsionado por jovens do país inteiro contra a violência? O movimento levou os jovens a irem às ruas para pedir o fim da violência no país.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos falando sobre os perigos da neocolonização na América Latina com a professora Maria Ermelinda Baez. E eu quero, antes de fazer a pergunta, fazer um comentário que a professora Ermelinda disse agora. Eu acho assim, nós estamos voltando, tem um perigo que o fato de nós termos construindo na América Latina, nos anos recentes, uma guinada meio que à esquerda, vários países, e agora a gente percebe um retorno, especialmente com a influência de Donald Trump. Nesse sentido, a Juliana Almeida lhe pergunta o seguinte, professora, de que forma a exploração de recursos naturais, minerais, biodiversidade, terras raras, né, reforça relações de dependência entre os países do sul global e potências internacionais? Obrigada, Juliana. Olha, prof, é preocupante essa guinada. E aqui no Brasil a gente precisa estar muito atento. Exatamente. Muito atento. Porque se o Brasil vai nessa onda, estamos perdidos, né? Totalmente. Olha só. Essa exploração dos recursos naturais, ela é uma continuidade muito clara do processo. Que a senhora falava anteriormente, né? Sim. O Eduardo Galeano, ele já nos apresentava aquela lista dos recursos, né? Ele fala, inclusive, da pobreza que resulta da riqueza da terra. Então, assim, um exemplo muito próximo de nós aqui é o projeto de mineração Carajás, projeto da Vale. Perfeito. Não, vejam, é muito importante que a gente coloque que existem aspectos positivos. Mas, por exemplo, em Carajás, que você tem uma das maiores províncias minerais do planeta. Perfeito. Tá? Aquele lugar, aquele projeto gera uma riqueza imensa. Agora, essa riqueza de fato fica na Amazônia? Essa é a grande questão. Então, o que eu quero dizer é que nem sempre essa riqueza se traduz em melhoria ou em melhoria de condições de vida para a população local. Tá? Na África temos também outros exemplos, né? Na República Democrática do Congo, por exemplo. Isso, perfeito. Então, que a população local continua vivendo as mínguas, como aqui. Então, assim, o que acontece? Os países do sul global, nós continuamos exportando riqueza natural, mas nós não conseguimos reter os benefícios dessas riquezas em nossos lugares. Interessante, professora. Rita, inclusive essa perspectiva que eu falava para a Daiane, de tornar inferior, também constitui-se numa pobreza que gera uma riqueza para os outros, né? Exatamente. É muito bem colocado pela professora Ermelinda, a Daiane também, que já falou aqui. É muito bom, inclusive, estar participando dessa discussão, porque é um assunto que a gente tem discutido com bastante frequência. E quando a gente fala, principalmente, né, das empresas exploratórias que estão aqui, a gente até relembra que, inclusive, as questões de taxas, elas são muitas vezes, né, retidas ali, então eles não pagam quase que nada e vão explorando cada vez mais e a população daquele local vai sendo cada vez mais desfavorecida. E aí, as elites do nosso país acabam se beneficiando. Quem se beneficia são as elites, mas não o povo que está precisando, não, professora? Povo. Exatamente. Esse é o grande problema dessa questão, porque se houvesse a geração de riqueza e uma igualdade nessa distribuição, certamente que viveríamos numa realidade melhorada. Muito bem, professora Ermelinda Baez conosco no programa Globalizando de hoje. Nós vamos para uma viagem musical agora, inclusive para um país que infelizmente deu uma guinada à extrema-direita e que a eleição do presidente já acabou tendo uma popularidade muito baixa, que o povo percebeu que vai ser um caminho muito difícil, como é na Argentina. Rita, para onde nós vamos? Que país é esse? Agora nós vamos para o Chile, nós já passamos lá pela Colômbia e pelo México. E é importante reforçar que os movimentos sociais no Chile representam uma forma central de participação política e resistência popular, articulando demandas históricas por justiça social e reformas estruturais. E para representar o Chile, ouviremos agora a música Bailando Solo, da banda Los Bunkers. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música de qualidade no programa Globalizando. Já tínhamos passado pela Colômbia, fomos pelo México e agora a Rita Polaro. Nós passamos pelo Chile, escutamos a música Bailando Solo, da banda Los Bunkers. E no país, a resistência popular chilena, em 2019, se destacou como um marco importante. Na ocasião, o aumento do bilhete de metrô se tornou um movimento sobre a qualidade de vida e desigualdade no país.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quero logo dizer que a playlist de hoje está sensacional, só música top mesmo da América Latina, para a gente entender essa nossa cultura musical, mas também para entender os modos de resistência pela música também, né? E eu quero dizer também para você que o nosso programa não para, a gente inaugurou há 2 programas atrás a pergunta do calouro, né? O aluno que entrou agora no curso e quer fazer perguntas, vamos acompanhar. Bom dia, ouvintes do Globalizando. Me chamo Arthur Ripardo, sou da equipe de entrevistas e estou com a caloura Valentina Medeiros para a pergunta com o entrevistado. Bom dia, Arthur. Bom dia, equipe do Globalizando. Muito obrigada pela oportunidade. Minha pergunta é: em que proporção o neocolonialismo ainda estrutura as relações econômicas, políticas e culturais entre países desenvolvidos e América Latina e África? E até que ponto essas regiões conseguem romper com essa dependência? Oi, tudo bom, Valentina? Espero Nossa te caloura, conhecer, né? nossa caloura. Vamos nos conhecer em breve. Que pergunta interessante e complexa. Né? Vamos tratar de responder em 2 momentos. Olha, Valentina, como pensar em que proporção? Bom, o peso ainda é muito forte nas relações globais. O peso da colonialidade. Então, por isso, o neocolonialismo ainda é muito forte. Principalmente na economia. Mas eu vou sempre para o espaço da cultura, que é o meu lugar de fala muito mais confortável. Então, nesse sentido, eu quero que você e os demais ouvintes pensem como é que funciona essa influência cultural, por exemplo, nas plataformas de streaming, nas redes sociais. Legal. Bora pensar na Netflix, né? Netflix e outras plataformas, eles ajudam a divulgar, a difundir modelos culturalmente que não são necessariamente os nossos, são modelos culturais de outros lugares. Esse é do norte global. Exatamente. Para serem admirados, para serem copiados. Exato. Agora, nem tudo é muito ruim. Existe também, e é importante que a gente diga, uma disputa importante, no caso do Brasil, por exemplo, com as produções locais ganhando espaço justamente nesses espaços. Vejam, nós fomos premiados recentemente, ano passado e esse ano, justamente em produções que foram com parceria com Netflix, em parceria com Netflix. E assim, Valentina e outros ouvintes, existem tentativas de mudança, tá? Existem também movimentos de resistência que são muito concretos. Em que medida se dá essa resistência? Quando a gente vê a atuação dos povos indígenas na defesa dos seus territórios na Amazônia, as mobilizações sociais que vocês acabaram de comentar, inclusive. A dependência ainda é muito forte, mas existem movimentos reais e resistência. Isso é certo. Muito bem. Ótima a pergunta da professora, da resposta da professora Ermelinda para a nossa caloura, a Valentina. Aliás, é o espaço do Calouros. É muito bom saber que o curso de Relações Internacionais recebe calouros todo ano. Todo ano tem turma nova, isso é legal, porque percebe a força, efetivamente, desse nosso curso. Aliás, eu quero sempre dizer pro Bruno Malheiro, está dizendo aqui pra gente na nossa live, Mário Tito, grande professor, acho interessante esse tema. E isso me faz questionar até que ponto as democracias latino-americanas são de fato democráticas. E é interessante, é uma pergunta muito legal essa sua. E a Camila está dizendo, bom dia, Globes, bom dia para você. O nosso programa continua, temos quadro aqui no programa e vamos trazer mais esse quadro. Globalizando nas ruas. Eu sempre digo que o Globalizando, ele expande, ele sai da sala de aula, chega no estúdio, mas também expande para fora do próprio estúdio. Quero dar boas-vindas ao nosso produtor Felipe Ranieri, tem mais informações pra gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, pessoal do estúdio, um bom dia a você que nos acompanha. As externas do programa de hoje fala diretamente do bairro do Marco para conversar com o Marcelo Freitas, que é acadêmico do curso de Relações Internacionais da UNAMA, além de integrar a coordenação de advocacy do Grupo de Estudos em Economia e Geopolítica Global, o GECOM. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, equipe do estúdio. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa entrevista. E também que eu estou muito honrado de estar participando da primeira vez do Globalizando nas Ruas aqui. Certo, Marcelo. Olha, Marcelo, hoje eu queria te ouvir falar sobre a importância de eventos que integram estudantes de Relações Internacionais. No meio do ano, a UNAMA recebe o Fórum de Comércio Exterior. No fim do ano, organiza a simulação da ONU. Como tu enxergas a importância desses momentos para a formação do acadêmico de RI?
esse tipo de evento, tanto a organização quanto fazer parte como congressista, como delegado de simulações, é algo muito importante para a formação prática do acadêmico de relações internacionais. Que a gente pega justamente o que a gente vê na teoria, vê na sala de aula e bota em prática, tanto em questões de organização, tanto participando ativamente do evento. E a gente vê cada vez mais eventos internacionais vindo para cá, para Belém, porque isso também é um reflexo da COP30, no sentido de que as relações internacionais estão olhando para a Amazônia agora, e é muito bom e é muito legal saber que mais eventos como esses que estão acontecendo na UNAMA estão vindo para cá de uma forma mais frequente. Perfeito, Marcelo. Ótimo. A gente mencionou a CIONO, né, a simulação da ONU, que a UNAMA organiza, que inclusive tu estiveste à frente na organização do ano passado, à frente do simpósio, né? E sabemos que a simulação da ONU é um momento muito especial pra gente que é do campo das RI. Mas eu gostaria que tu compartilhasse aos nossos ouvintes como é uma simulação da ONU e como ela pode ajudar nos debates sobre os rumos do sistema internacional. Bom, como eu disse, uma simulação é muito importante para a gente colocar em prática, em tudo que a gente vê na sala de aula, em tudo que a gente pesquisa. E tanto o simpósio quanto a simulação são muito importantes por conta disso. Então, os debates são muito interessantes no sentido de que a gente está realmente colocando de uma perspectiva, no sentido quando a gente delega, ali representando os países, o interesse das nossas delegações. Então, muitas vezes, a gente está ampliando o debate no sentido de trazer a nossa visão como amazônica para essas questões que são globais. Perfeito, Marcelo. Olha, são esses estudantes com esse interesse que constroem o futuro das relações internacionais na Amazônia. Hoje nós estivemos no bairro do Marco para falar com o Marcelo Freitas, acadêmico de Relações Internacionais da UNAMA, sobre a relevância de eventos que unem a comunidade acadêmica de Relações Internacionais e constroem esse campo de estudos tão rico. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Queria agradecer de novo, Ranieri, queria agradecer também a equipe do estúdio e estou muito honrado em fazer parte do programa de hoje. Esse episódio de externas do programa Globalizando se encerra por aqui. Aos nossos ouvintes, meu muito obrigado. E ao pessoal do estúdio, é com você, professor Mário Tito. Sensacional sua entrevista com o Marcelo. É bom ver acadêmicos maduros que possam pensar a própria profissão para além, inclusive, da graduação, indo além, construindo o seu futuro profissional. Muito obrigado, Felipe. E também quero dizer que chegamos à quarta etapa da viagem musical. É a última desse bloco. Daiane Duarte, para onde nós vamos? Exato, professor. A gente vai agora para o Peru, já que os movimentos sociais e a resistência popular nesse país, ele especialmente ali em 2022, constitui um dos exemplos mais intensos de mobilização política na América Latina recente. E para a gente representar o Peru, a gente vai escutar agora a Suna, da banda Mar de Copas. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha só, você que não está acompanhando nossos bastidores na live do Instagram, do @pglobalizando, que a Alice está fazendo agora pra gente, estreando, inclusive. Olha só, está perdendo muita coisa, porque além daquilo que a gente fala aqui no programa, no microfone da Rádio Nama, a gente conversa muita coisa interessante nos bastidores e você conhece ainda mais nossos entrevistados. Da onde viemos para essa música? Da onde que veio agora, hein, Daiane? A gente acabou de sair do Peru, acabamos de escutar a Suna, da banda Mar de Copas. Já passamos por Colômbia, México, Chile e agora o Peru. E é importante a gente ressaltar que comunidades indígenas e camponesas peruanas desempenharam um papel central na resistência popular, denunciando a histórica exclusão socioeconômica e a falta de representação política. Muito bem, olha, passou tão rápido que acabou o primeiro bloco. Então vamos agora perguntar para Yasmin para onde é que a gente vai viajar no próximo bloco, hein, Yasmin? Bem, professor e querido ouvinte, fique ligado. No próximo bloco, a playlist de hoje vai passar pela Bolívia, Argentina, Venezuela e, é claro, o nosso Brasil. Então vai ser uma viagem sensacional no próximo bloco, você não pode perder. E nós estamos no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Está no ar, programa Globalizando da UNAMA FM.
Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, faz parte do grupo de pesquisa CNPq, do qual eu sou líder, chamado Internacional da Amazônia, do qual faz parte também o site Internacional da Amazônia. Programa Globalizando todo sábado traz um tema diferenciado e hoje nós estamos falando sobre os perigos da neocolonização na América Latina ou da América Latina. Estamos recebendo a queridíssima professora Ermelinda Baez, mais do que minha colega, minha amiga, desde muito tempo aqui no nosso curso de Relações Internacionais. Ela é mestre em Comunicação, Linguagem e Cultura pela UNAMA, especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Pará, possui graduação em Letras Português e Espanhol e suas respectivas literaturas pela UNAMA, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Interfaces do Texto Amazônico, GITA, e também é professora dos cursos de Relações Internacionais, Letras e Comunicação Social da UNAMA. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a professora Ermelinda, porque agora é hora de retomar nossa viagem. Vamos pegar o avião e vamos para onde, Rita Polaro? Olha só, se você perdeu o primeiro bloco da nossa viagem musical, eu queria te lembrar que nós já passamos pela Colômbia, pelo México, pelo Chile e pelo Peru. E agora a gente vai estar pousando lá na Bolívia. A playlist do programa de hoje conta com músicas de países que possuem forte ação de movimentos sociais e resistência popular. E lá na Bolívia, eles têm uma forte tradição de mobilização social, que coloca movimentos indígenas, camponeses e sindicais como atores centrais na defesa de direitos, na redução de desigualdades e na proteção dos recursos naturais. E para representar a Bolívia, ouviremos agora a música Ama Sua, Amaqueia, da banda Calamarca. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa. Olha, já a playlist tá de parabéns hoje, porque só tem música de qualidade, mas também música latino-americana não pode ser ruim, né? Não é isso, Rita? Isso é verdade. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão de se sentir latino-americana. É muito bom ouvir essas músicas, sentir essas influências culturais. E eu queria te lembrar que nós acabamos de escutar a música Ama Sua, Amaqueia, da banda Calamarca. E é nesse contexto que a pressão popular boliviana vai além de momentos de crise. A participação coletiva torna-se um mecanismo permanente de transformação social e de fortalecimento da democracia. Globalizando. Fique por dentro. A América Latina ainda enfrenta forte dependência externa, marcada por acordos desiguais e pela exploração de recursos, o que impacta a soberania e as decisões políticas. Em resposta, movimentos sociais se fortalecem, defendendo o controle da terra e as identidades locais, na busca por autodeterminação e justiça social. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa Globalizando de hoje está falando sobre os perigos do neocolonialismo na América Latina, diante dessa guinada, de certa forma, a governos conservadores de direita em vários países. A gente ouviu agora a música da Bolívia. Também a Bolívia teve uma guinada à direita, de alguma forma, perdendo todos aqueles governos mais à esquerda, mais voltado para os povos mais indígenas. A Bolívia é um país plurinacional e tem um risco de se perder muito dos avanços na Bolívia, no Equador, mas também na Argentina estamos perdendo muito com Milei, estamos com problemas na Venezuela por conta da intervenção dos Estados Unidos. Então a gente vê com muita preocupação esse tipo de coisa, mas a gente quer dar voz também aos aquelas pessoas que estão interessadas em saber mais coisas do tema de hoje. O Cláudio Alex, por exemplo, no Twitter, obrigado Cláudio, pergunta o seguinte: como é que o neocolonialismo contemporâneo organiza os países periféricos para atender aos interesses das grandes potências e utiliza a economia e a cultura como forma de dominação? Obrigada, Cláudio. Antes de responder, um breve comentário a respeito do que você falava, professor. Na Bolívia e no Equador, já havia movimentos de valorização da identidade local, das identidades locais. E na Argentina, historicamente, há um apagamento perfeito, do que é local. E sempre, tanto é que eles alegam ter chegado em navios aqui recentemente. Mas voltemos aqui. Voltemos. Olha, Cláudio. A gente vai fazer só sobre a Argentina, professora. Isso, bora. Olha só, Cláudio. Na verdade, os países
periféricos, eles são organizados, na verdade, a organização dos países periféricos é bem estratégica. Por exemplo, os países africanos, e nós também, exportamos matérias-primas, cacau, tá? Minérios, mas quem é que transforma esses produtos? São os países europeus. E os asiáticos também, ultimamente. E eles ficam com a maior parte do lucro. Nós exportamos soja, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, exportamos soja, exportamos o ferro lá de Carajás, mas importamos o quê? Os produtos de alto valor agregado, né? Os celulares, os computadores, medicamentos, máquinas industriais. Então, tudo isso envolve alta tecnologia, mas que não chega até nós, ok? E assim, na verdade, o neocolonialismo atua tanto na economia quanto na forma como as pessoas pensam e se percebem no mundo. Isso é importante também da gente pontuar, tá bom? Eu espero ter respondido. Professora, eu quero aprofundar um pouquinho a questão disso que a senhora está falando, que essa dominação cultural passa, seja pela televisão, pelas mídias em geral, pelas redes sociais, que a gente, de alguma forma, é manipulado sem nem mesmo perceber. E falta consciência crítica para questionar isso, né, professora? Sim, e cabe à academia, inclusive, a criação dessa consciência crítica. Discussões que nós fazemos em sala a partir de determinados autores despertam nos acadêmicos um olhar melhorado. Porque, como você disse, nem sempre você percebe que está imerso num discurso que não te corresponde. Perfeito, né? Numa identidade que não te corresponde. Essa é a questão. Às vezes você nega a tua própria identidade para assumir algo que foi imposto, né? Exatamente. Eu costumo falar, olha, por que não lemos autores indígenas? Por que não lemos autores negros? Por que na literatura não lemos as autoras negras? Né? Perfeito. Estamos no processo, não é que não haja leitura alguma, mas ainda é muito incipiente. Precisamos aumentar. É mais exceção do que regra. É mais exceção do que regra, exatamente. Professora Ermelinda Baeza aqui conosco no programa, a gente ficaria a manhã inteira escutando a professora Ermelinda, porque é muito... Agora, se você ficou interessado, você está me ouvindo aí, quer ter aula com a professora Ermelinda, olha, Relações Internacionais, faça vestibular.nama.br, no próximo semestre venha fazer parte do nosso curso que mais cresce na região amazônica. A propósito de Argentina, falarmos um pouco do problema da Argentina, né, Daiane? É pra lá que nós vamos agora, né? Exato. Comentaram aqui sobre essa guinada que a gente viu, né? Na questão geopolítica argentina. E a gente fala agora que a Argentina, ela nem sempre foi assim, né? A gente viu que ela era muito consolidada pela tradição de mobilização social, com movimentos atuando na defesa dos direitos humanos, justiça social e direitos trabalhistas, como parte estruturante da sua vida política, né? E para representar a Argentina, ouviremos a música Dos Amantes da cantora Tini, essa para quem gostava de Violeta. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, você tá perdendo os bastidores do programa Globalizando. Se não tá acompanhando a gente também aqui no Instagram, no @pglobalizando. A Alice tá estreando, fazendo a nossa transmissão, então você pode acompanhar. Tem muita coisa nova. Quem tá mandando um abraço pra gente, além da Maris Verso, da Raíssa Santos, é o queridíssimo Eike. O Eike tá dizendo assim, saudades, professores. O Eike foi nosso aluno. É muito bom saber que ele está com a gente aqui. Muito bom mesmo. Obrigado, Eike. E nossa viagem musical foi para onde mesmo, Daiane? Estávamos na Argentina. Já passamos Colômbia, México, Chile, Peru e agora estamos na Argentina. A gente acabou de escutar Dos Amantes da cantora Tini. Historicamente, a sociedade civil argentina apresenta elevado nível de organização e mobilização entre os movimentos sociais, né, que atuam na defesa dos direitos humanos e da justiça social. Não obstante, eu me leio. Exato, um tópico muito sensível. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a professora Ermelinda Baeza, ela que é a nossa professora do curso de Relações Internacionais, também dá aula no curso de Comunicação, no curso de Letras. Eu sempre vou dizer isso toda vez que ela vier aqui no nosso programa. Ela é a melhor professora de português que eu conheço, apesar de ser paraguaia e guarani. E ela dá aula de português maravilhosa, é sensacional mesmo a capacidade da nossa professora convidada de hoje. Mas, professora, assim como nós tivemos a pergunta do calouro, nós temos também a pergunta
pergunta do internacionalista. Então agora a gente vai apresentar essa pergunta. Vamos lá, Wardel. Bom dia, ouvintes do Globalizando e todos que estão no estúdio. Me chamo Ana Nogueira e sou internacionalista formada pela UNAMA. A minha pergunta de hoje é: qual seria o papel primordial dos movimentos sociais e políticos de resistência na América Latina diante dessas pressões externas? E como esse cenário impacta diretamente na qualidade da democracia na região? Ana, muito obrigada pela sua pergunta. E que bom te escutar, tá? Internacionalista da Amazônia. Isso. Olha só, os movimentos sociais, historicamente, eles têm um papel fundamental no enfrentamento de pressões externas e, principalmente, no enfrentamento das heranças do colonialismo, tá? Do neocolonialismo. E aqui, assim, no Brasil, como exemplo, nós temos a mobilização dos povos indígenas contra o garimpo ilegal, por exemplo, contra o desmatamento na Amazônia. E esses movimentos, eles não apenas denunciam problemas, eles também propõem outras formas de relação com a natureza, formas mais sustentáveis, baseadas em saberes tradicionais. Isso a gente pode ver e ficou muito evidente na COP30, né? Há 5 meses atrás. Sem dúvida, professora. Tá? Na COP30, a gente percebeu os movimentos sociais, os povos indígenas, as organizações da sociedade civil tiveram um papel absolutamente relevante, pressionando, inclusive, por justiça climática, cobrando que as decisões globais considerassem quem está diretamente afetada pelas mudanças climáticas. E isso, de certa forma, Ana, impacta diretamente a democracia, porque quantas mais vozes participam, mais a democracia se fortalece. E, por outro lado, quando muitas vozes são silenciadas ou ignoradas, aí a gente tem uma democracia que se fragiliza e que acaba sendo menos representativa. Muito interessante, professor. Inclusive, o que está dizendo, além de saudades, a Paula Alveira está participando. A professora Dalva diz o seguinte: professora Dalva, um abraço para você, Dalva, nossa coordenadora. Tema super importante a de ser debatido. Grande abraço em todo do estúdio, em especial a professora Ermelinda, ícone do curso de RI da UNAMA. Mas eu quero acrescentar o que a gente conversa muito também no curso, professora. Isso que ela está falando mostra claramente que a gente precisa repensar um pouco a questão democrática, né? O Bruno falava aqui na nossa live, né? A democracia ela precisa ser não só representativa, mas participativa. E está faltando um pouco essa mobilização, né? Precisamos, e eu insisto, em tempos em que nos aproximamos de um processo eleitoral aqui no Brasil, num momento de polarização, precisamos reforçar, precisamos dar voz às vozes da resistência. Exato. Para justamente garantir que vamos permanecer numa democracia. Essa semana eu estava dando aula de teoria para o pessoal sobre neomarxismo, para a turma da Yasmin, e eu dizia que, às vezes, a gente precisa não só estar dizendo para os movimentos sociais fazerem, nós precisamos participar, como estudantes, como professores, não é isso, Daiane? Exato, e eu acho muito importante a gente ressaltar que quando a gente fala de movimento social não é algo abstrato. Exato, muitas das vezes a juventude que está ali, porque a juventude que é uma das mais impactadas nessa dinâmica política, econômica, social. Então eu acho que é todo esse conglomerado de coisas. Que bom que você mencionou. Realmente, vocês, os jovens, terão um papel absolutamente relevante neste processo, né, eleitoral que se aproxima. Lembrem-se disso, exerçam seu papel, levantem as suas vozes. Não percam a oportunidade, né? Não percam a oportunidade. Professora Ermelinda Baez conosco no programa Globalizando de hoje. E agora nós vamos para o site internacional da Amazônia. Então daqui a pouco nós vamos falar sobre o site, então vamos para a 7ª etapa da viagem musical, é isso? 7ª etapa da viagem musical, vamos, Rita Polaro, para onde nós vamos? Olha só, nós estamos falando, né, sobre os processos democráticos e a gente já aproveita aqui para destacar que a nossa playlist vai passar agora pela Venezuela, onde nos últimos anos ela tem vivenciado uma intensificação de movimentos de resistência popular, principalmente após as eleições presidenciais de 2024, que foram amplamente contestadas por denúncias de fraude e também por falta de transparência. E para representar a Venezuela, nós ouviremos agora Amor de Mis Amores, da cantora Lilibet Morillo. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando,
Acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, fomos pra Venezuela, Rita. Isso mesmo, professor. Que música incrível. Estávamos bailando aqui no estúdio. E nós acabamos de escutar a música Amor de Mis Amores, da cantora Lilibeth Morillo. E lá na Venezuela, a resistência popular ela se apresenta a partir de um caráter diversificado. Ela envolve tanto setores tradicionais da oposição política, quanto também os movimentos sociais autônomos e espontâneos. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia é outro dos projetos de extensão do curso de Relações Internacionais, que tem 13 anos. Ele está abrigado dentro do grupo de pesquisa CNPq, que é do mesmo nome, Internacional da Amazônia. E quem vai falar para a gente agora sobre a produção do site é Marvin Brito. Bom dia, Marvin. Bom dia, professor. Bom dia, equipe do Globalizando. Bom dia, ouvintes do programa. Bom dia, professora Ermelinda. Eu sou o Marvin Brito, eu sou do 3º semestre e estou no Programa Internacional da Amazônia, já vai fazer 1 ano. Deixa eu perguntar uma coisa, Marvin, o que é que temos de novidade na produção de conhecimento dos alunos de Relações Internacionais no site? Olha, nesta semana vamos lançar 3 artigos. Nós temos na segunda-feira, dia 13, Geopolítica da Água, Conflitos por Recursos Hídricos, da Helena Ribeiro, do 5º semestre. Na quarta-feira, dia 15, nós temos BlackRock e Petrodollars, da Yasmin Cavalcante e Júlia Pimenta, do 3º semestre. E na sexta-feira, dia 17, nós temos Transtornos do Espectro Autista, Conhecer para Cuidar, da Eloana Farias, do 5º semestre. E a produção de qualidade se repete, tem outros quadros também. O que é que você gostaria de destacar, Marvin, dessa produção do Site Internacional da Amazônia, que também faz 13 anos, né? Gostaria de destacar bastante o Durma Informado, que é um post que nós fazemos em várias redes sociais, destacando as principais notícias do dia, de segunda a sábado. É uma ótima forma de se manter atualizado e também de ter fontes confiáveis para perceber a situação atual do mundo. A Yasmin falava agora há pouco da questão de resenhas. O site tem muita resenha, não é isso, Marvin? Isso, exatamente. Tem muitas resenhas envolvendo muitos filmes e outras obras, livros também, que abordam e são vistos à maneira da teoria das relações internacionais. Muito legal. E fala pra gente qual é o endereço para chegar a todo esse conteúdo de riquíssima qualidade. Olha, pode acessar principalmente o nosso Instagram, que é a UBA Internacional da Amazônia. Nós temos também o X, né, que também é a UBA Internacional da Amazônia. E nós temos o site Internacional da Amazônia. Muito bem. Marvin, muito obrigado pela sua participação no programa Globalizando de hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professora Ermelinda Baez está com a gente. Tem tempo ainda de mais uma perguntinha para a senhora professora. É da Ellen Gabriele no Instagram. Obrigado, viu, Ellen, pela sua participação. Ela está perguntando o seguinte: qual é a importância das formas de resistência e da construção de autonomia dos estados para enfrentar exatamente esse neocolonialismo e garantir a manutenção da democracia, professora? Obrigada, Ellen. Olha só. Enfrentar o neocolonialismo, ele exige, assim, ações em diferentes níveis. E as formas de resistência, elas aparecem de várias maneiras. Por exemplo, nas comunidades indígenas, quando defendem seus territórios contra a exploração ilegal, ou os movimentos sociais que lutam por soberania alimentar. E eu quero aproveitar essa pergunta, professor Mário Tito, para mencionar, isso aqui é relevante, para mim, pelo menos, é muito importante, que aqui no Brasil, essa construção da resistência, ela ganha mais relevância em momentos de maior tensão política, como esse que nós estamos vivendo, que são os períodos eleitorais, estamos praticamente neles, né, polarizados. Então, a gente tem visto como é que as instituições democráticas, que são as que garantem direitos, organizam o processo eleitoral e sustentam a vida pública, precisam ser constantemente respeitadas e fortalecidas, acima de tudo. Porque sem esse cuidado,
se abre um espaço muito, mas muito perigoso para fragilizações que podem comprometer a autonomia do país e podem comprometer a própria democracia brasileira. Tá? Então, assim, tudo isso está ligado à ideia de autonomia. Exato. Então, a gente precisa lembrar, um país que depende excessivamente de interesses externos ou que enfraquece suas próprias instituições, ele acaba tendo sua capacidade de decisão limitada. Ou seja, perda de autonomia. Total. Exatamente. E aí, assim, a democracia só é forte quando a gente consegue equilibrar a autonomia, a participação e o respeito à diversidade de vozes. E assim, fortalecer a resistência social e as instituições é fundamental para garantir não somente a soberania, mas também a democracia, uma democracia viva, uma democracia consistente. Já encerrando, eu sei que meu tempo esgotou, já estou fechando aqui. Olha só, porque pensar o neocolonialismo hoje é pensar em possibilidades de transformação. Legal. E essas possibilidades existem nos movimentos sociais, nas culturas locais, nas formas de resistência que continuam sendo construídas todos os dias. Talvez o caminho seja justamente esse. Fortalecer o que já existe aqui, para que a gente possa construir um futuro mais justo, mais autônomo e mais democrático. Obrigada lindo, pelo tempo. Muito lindo que a professora Ermelinda falou. Isso é a nossa tarefa de todo dia, especialmente neste ano que no Brasil, que é a maior dos países da América Latina, o Brasil que precisa manter um caminho de amor à democracia, de participação popular. Não podemos regredir. É isso mesmo. O Marvin Brito está dizendo o seguinte: bom dia, Glóbis, muito obrigado por me receber. O tema de hoje é importantíssimo, principalmente considerando que esse ano teremos eleições. Um abraço a todos, muito bem, obrigado, Marvin. E agora nós chegamos ao final do programa. Acabou, chegamos à 8ª etapa da viagem musical. Cabe a Yasmin Cavalcante dizer para onde nós vamos. Bem, depois de toda essa viagem pela América Latina, o que seria melhor do que voltar para casa? Atualmente, no Brasil, os movimentos sociais assumem formas diversas. Essa diversidade reflete o caráter diversificado da sociedade brasileira e suas profundas desigualdades sociais. Para representar o Brasil, ouviremos a música Apesar de Você, do cantor Chico Buarque. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Olha, a nossa playlist tá tão maravilhosa e não podia ter terminado com uma música tão significativa para que a gente possa dizer neocolonialismo, não. Queremos a nossa autonomia latino-americana. Não é isso, Yasmin? Verdade, professor. Acabamos de pousar no Brasil e ouvimos a música Apesar de Você, de Chico Buarque. E é importante ressaltar que o MST é um dos mais importantes movimentos sociais do país e da América Latina. Criado oficialmente em 1984, seu principal objetivo é lutar pela reforma agrária e pela democratização do acesso à terra. Muito bem, este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o Globalizando, nosso esforço de todo sábado para levar para você temas internacionais. A gente fica super feliz porque muita gente vem participando não só aqui no nosso programa, na Rádio UNAM FM, mas todos aqueles que nos acompanharam também aqui na nossa transmissão da live. A Paula Violeta, entre eles o Marvin Brito, o Iago Melo, a Camila, o Eiquetel, muita gente que esteve com a gente. Eu fico super feliz de poder dizer que a gente faz um programa para você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. É nossa missão como professores disseminar esse conhecimento para fora dos muros da universidade. Isso se chama extensão universitária, como faz a professora, nossa convidada Ermelinda Baez, que deu um show hoje no programa. Professora, muito obrigado. Também agradeço a oportunidade. Espero que a gente se reencontre muito breve. Com certeza. E a gente tem uma missão, levar para você o que acontece no mundo. Agradeço a quem fez perguntas. Rafael Costa, Juliana Almeida, a nossa caloura Valentina Medeiros, Cláudio Alex, a nossa internacionalista Ana Nogueira e Ellen Gabriele. Na locução de hoje, fazia tempo que ela não locutava. Tava com saudade. Exatamente. Rita Polaro, ela é líder da equipe de Miss. Obrigado, Rita. Queria agradecer mais uma vez, professora Merlinda. É muito bom lhe rever, estar aqui participando do programa junto com a senhora. Foi muito boa a nossa discussão de hoje. Eu vou ficar com saudade da gente
não prosseguir com essa conversa pelo resto do dia, porque é maravilhosa. Eu queria abrir um espaço aqui, eu sei que o momento do Internacional da Amazônia já passou, mas eu queria destacar o artigo que a minha linda amiga escreveu, que tá lá disponível, se você quiser ler, tá incrível. Ela falou sobre o Quirrano, colonialidade do saber. Quem é sua querida amiga? Maria Clara Barata, líder da playlist que tava tocando aqui hoje. E o nosso programa foi tão bom, mas eu queria já falar para você, nosso ouvinte, que na próxima semana, no sábado, nós vamos discutir transtornos do espectro autista, conhecer para cuidar. Será um tema maravilhoso, estamos no Abril Azul e vamos falar um pouco disso. A coordenadora do curso de TO da UNAMA vem aqui conversar com a gente. Quero agradecer, também voltando em grande estilo, agora não mais da playlist, agora do conteúdo, Daiane Duarte, 7º semestre. Obrigado, Daiane. Muito obrigada, professor. Professora Ermelinda, eu tô quase me formando, mas todo dia é uma aula quando a gente senta aqui. Verdade. É quando a gente chega na rádio. E aproveitando também para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo na live do Instagram, para acompanhar o Globalizando no Twitter, com @pglobalizando, no Instagram, e a Terry, @pglobalizando. Muito obrigado. E também completando o nosso time de locutoras, hoje foi só locutoras, é a acadêmica do 3º semestre, ela faz parte do Globalizando News, destaque do programa Globalizando, Yasmin Cavalcante. Obrigado, Yasmin. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer apresentar o programa Globalizando e agradecer a nossa queridíssima professora Ermelinda. É sempre uma honra estar falando sobre esse assunto com a professora. Ela sempre dá uma aula e é muito gostoso de escutar, de sempre aprender. E eu também queria agradecer a você, ouvinte, por estar nos acompanhando até agora, neste sábado de manhã. Também gostaria de lembrá-lo que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos como o programa Globalizando. Muito legal, obrigado, Yasmin. E hoje a direção do estúdio foi da internacionalista Brenda Macedo. Obrigado, Brenda. No cronômetro, o quase internacionalista José Cherne. Obrigado, Cherne. Na transmissão da live, eu falei o tempo todo, a Alice Santos, que hoje estreou na live, já começou com tudo também. Obrigado, viu, Alice? E também este programa foi produzido pelo coordenador executivo, o Eduardo Oliveira, na gestão de liderança, a Carol Matissura, na vice-coordenação executiva, Daiane Santos Silva, e também nas orientações, Vitória Magno, Beatriz Oliveira, na playlist, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho e Miguel Cabral. No Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, Maria Feitosa, Fernanda Alice e Fernanda Carvalho e Jacó Saragá. Nas mídias, Emi Vilas Boas, Mayumi Feitosa, Raíssa Binara, Camila Barros, João Fialho, Iago Melo, Heitor Amorim e Ana Lur Sarmento, além de Yasmin Campos. Nas externas, hoje, nós tivemos na equipe de externa Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Gabriel Reis, Taila Amaral, Isabelle Gouveia, Raíssa Daniele. Nas entrevistas, Crígolo Temeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão, Malu Andrade e Arthur Ripardo. No conteúdo, Enzo de Luca e João Caio Cunha. No roteiro, esteve Eduarda Miranda, Iane de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares e Lara Carvalho. Na revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro. No Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes, Soiane Leão. No arquivo Documentação e Relatórios, Daiane Silva, Suane Rocha, Luísa Costa e Nicole Santos. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na operação de áudio, o quase internacionalista, o Ardel Monteiro. Na apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!